Fala pessoal, passando aqui para deixar um vídeo bem rapidinho, bem rápido para você. Esses dias eu estava pensando, né? Eu estava me lembrando de como eu exercitava a fé na minha vida diária, né? No meu cotidiano. Que era uma pessoa que precisava estar o tempo todo ligado, né? Justamente porque eu precisava muito. E todo dia existia um exercício constante da fé. Não que isso seja diferente hoje, mas hoje, né, do lado de fora do hospital, com todas as condições que eu vivo hoje já é bem diferente. Um dia uma pessoa me perguntou a respeito de como eu enxergava a fé e se eu podia explicar para ela, porque ela olhava para mim, ela via que tudo que eu tinha buscado em Deus, eu tinha conseguido alcançar. E aí eu falei o seguinte para ela, eu falei que fé está ligada à expectativa. E ela falou, como assim? Eu expliquei para ela. Quando a gente vai encontrar uma definição de fé, a gente vai ouvir o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu já espero por elas, certo? Aqui com as minhas palavras. Então, imagina só, toda a expectativa está ligada à fé. Do mesmo jeito que toda frustração está ligada à falta de fé. Isso é uma frase minha, tá bom? Você não precisa concordar. Mas como que eu fazia, né, para que a minha fé acontecesse todas as vezes em que eu era internado, todas as vezes em que eu precisasse sair de lá, eu tentava materializar aquilo que eu queria. Eu lembro que é um exemplo até bobo, mas todas as vezes em que eu estava entrando para alguma internação, que eu estava com algum problema muito difícil, eu me imaginava depois daquilo. Eu ficava criando histórias para mim a respeito do que viria depois, né? E muitas vezes eu criava histórias muito reais. Tipo assim, ó, eu estou entrando internado agora, eu não estou legal agora, mas assim que eu sair daqui eu vou comer um McDonald's, né? Não estou ganhando merchan para falar deles, é porque eu gosto mesmo. E muitas vezes, inclusive uma vez no Hospital Irmãos Penteado, eu falei isso muitas e muitas vezes. Tanto é que me levaram um McDonald's lá no hospital para que eu não saísse. Mas acontece que eu saí, né? E mais uma vez eu saí de lá, fui para uma praça de alimentação e fui comer meu McDonald's. O que era isso para mim? Isso era só uma maneira de eu materializar aquilo que eu acreditava, né? Todas as vezes em que eu estou passando por um momento muito ruim, eu tento não deixar o meu olhar dentro daquilo ali, mas tentar olhar além daquilo. A grande dificuldade das pessoas é que as pessoas o tempo todo elas estão olhando para o problema. Elas focam no problema e elas esquecem de planejar o depois. Muitas delas nem chegam a viver o depois. Elas morrem dentro do problema. A grande verdade de toda a minha história e tudo que eu conquistei, tudo que eu vivi, tudo que eu venci, acima de tudo, é Deus e a vontade soberana dele. Mas naquilo que dependia de mim, eu sempre me via melhor, eu sempre me via além do problema. Eu sempre tentava me enxergar e eu construía histórias no depois. O projeto 7AC já existia dentro de mim quando eu ainda vivia internado, né? As viagens, as igrejas por onde eu ia passar, as cidades por onde eu ia passar, eu já construía dentro de mim. Essas histórias eu já contava para mim mesmo, ainda que eu tivesse com 42 quilos em cima de uma cama, usando fralda e mal podendo falar. Às vezes as pessoas têm dificuldade de se ver fora do problema, mas isso nunca foi um problema para mim. Aí uma pessoa me perguntou assim, Martinelli, como que você faz? Porque não é todo dia que a gente está bem, não é todo dia que a gente está feliz. E aí eu respondi, falei assim, felicidade para mim deixou de ser um sentimento, deixou de ser algo que depende de condição e circunstância há muito tempo atrás. Porque não existia, eu vivi alguns anos da minha vida onde não existia motivo nenhum para sorrir, onde não existia motivo algum para ser feliz. Mas eu comecei a criar meus próprios momentos, eu comecei a fazer do meu jeito. Hoje, quando eu acordo, eu até comento isso com algumas pessoas mais próximas, num primeiro momento, assim que eu levanto, a primeira coisa que eu faço é respirar bem fundo.
acabei de abrir os olhos ali na cama, eu puxo o ar bem fundo, e no momento em que eu vou soltar, eu dou um sorriso bem grande e bem largo e bem devagar. Martinelli, isso é alguma técnica de terapia? Isso é alguma coisa de yoga? É alguma coisa... Não, não. Isso é só felicidade. Eu não preciso saber o que vai acontecer naquele dia para eu amanhecer feliz. Eu não preciso, né, dos fatos daquele dia para sorrir. Eu simplesmente sou feliz. E no momento em que eu acordo, eu já estou dando um recado para o diabo. Eu acordei. Se segura porque eu estou acordado. Estou vivo mais uma vez. E não dependo de nada ao meu redor para ser feliz. Se eu não tivesse acordado, eu seria feliz da mesma forma. Deus abençoe sua vida. Não dependa de nada para ser feliz. E para entender fé, coloque as suas expectativas além do problema. Deus abençoe.